Outra coisa que eu queria conversar contigo aqui, André, Sim. Davi Luiz. Como é que você vê o futuro de Davi Luiz com o Sampaoli? Cara, o São Paulo gosta dele pra caramba, o Renato. Assim, acha ele um jogador extra classe, assim. Ele tem uma visão. Mas a gente... Era assim, jogador de defesa, era o primeiro nome da lista de reforços do São Paulo para o Olympique. Pois é, mas o Zico é meu primeiro nome de reforço para qualquer lugar, mas não dá mais, né? Não, uma hora que não dá mais, cara. Sim, sem dúvida, mas eu acho que o Davi Luiz, o Renato, infelizmente, por conta da pouca transparência que o Flamengo tem, eu já estou meio em dúvida em relação ao Davi Luiz. Porque, assim, o Davi Luiz, você lembra, né? Quantos notas 10 a gente deu pro Davi Luiz ano passado? Sim, ano passado. De Libertadores, de Copa do Brasil. E fez grandes partidas no time do Dorival. Era um pilar ali da defesa. Foi um pilar nas finais também. Teve que quebrar galho no meio campo e não fez bobagem, jogou bem. Então, assim, ele vinha com crédito na virada nesse ano. Aí teve férias, desmobilização, etc, etc. Aí agora ele teve essa lesão e veio a informação de que também era uma coisa que ele estava administrando, esse problema na coxa. Aí fica difícil, entendeu? Porque é a mesma coisa o Gabigol. Eu tô falando aqui, na verdade, a minha crítica ao Gabigol vem desde o ano passado. Ele estava mal, decidiu a Libertadores e depois continuou sem jogar bem. Então dá para você fazer uma crítica, mas, por exemplo, se fosse uma crítica pontual dos últimos jogos, ia ser difícil você ter digamos assim, um respaldo para essa crítica, porque o jogador vai numa entrevista e diz que estava sentindo o adutor desde o Mundial. E aí você tem o Vitor Pereira numa coletiva falando que o Varela tinha pubalgia. Quem sabia disso? Ninguém sabia disso. Não tinha informação. Teve a pubalgia do Arrascaeta, que era o tema no passado, na virada do ano deixou de ser. E aí, de repente, ele diz que está bem, o departamento diz que ele está bem, e ele volta a sentir, ele volta a ter problema de pubalgia. E muito dessa parada agora, que ele estava totalmente em repouso, era por causa do problema do adutor, mas também por causa da pubalgia, para tentar se recuperar, porque ele mesmo, numa entrevista, disse que precisava parar por um mês para resolver 100% o problema. Então, quer dizer, como não tem transparência esse departamento médico do Flamengo, eu fico inseguro para falar do Davi Luiz. Porque porque ele está muito bem ano passado, e vai que ele está jogando machucado e ninguém está falando sobre isso. E ninguém sabe. A sensação... É isso que tem me deixado inseguro para fazer crítica no Flamengo. Ele na feira jogou bem. A sensação que eu tenho é que ele tá machucado mesmo, né? Porque, inclusive, no último jogo, agora, na estreia do São Paulo, ele pediu para sair, né? Ele caiu e pediu para sair. Então, agora, o preocupante é que aí entra o Rodrigo Caio, que tecnicamente é o melhor de todos, mas que fisicamente é o outro que a gente já sente que está devendo, né? Alguns jogos que ele fez esse ano, impressionante, né? Não dá mais, é outro que não dá mais, a não ser numa situação extrema. Ele talento, perde o tempo das bolas, enfim. E aí eu fico me perguntando, se o Flamengo resolver insistir em jogar em 3 zagueiros, se perder o Davi Luiz, vai ser com o Rodrigo Caio que vai jogar? Ô, Renato, eu vou ser sincero para você. Eu acho que muitas vezes essa linha de 3 vai ter o Varela. Muitas vezes essa linha de 3 vai ter o Felipe Luiz. Porque o São Paulo trabalha assim, colocando lateral também, né? Na verdade, o que aconteceu? Você viu no jogo que quando o time estava se defendendo no campo de defesa, eram 2 de 4. Fabrício Bruno fazia a lateral. Então o terceiro, os 3, a coisa acontece mais o posicionamento dos 3 quando o time está atacando. E aí pode ser o Varela, que realmente, como o ala não apoia bem, e ele defensivamente é bom, embora seja um jogador de estatura baixa, mas ele compõe bem a linha de defesa, e o Felipe Luiz também, como terceiro zagueiro. E aí a coisa tem as suas variações, né? E quando o time perder a bola, aí ele forma uma linha de 4 normal ali. Então eu acho que vai acabar sendo preenchido esse vácuo
de zagueiros no Flamengo, né? Com o Davi Luiz tendo algum problema físico, o Rodrigo Caio também. Agora, o Rodrigo Caio e o próprio Davi Luiz podem estar dentro do primeiro diagnóstico que o Sampaoli já fez nesse time, nesse elenco, que é a parte física. Ele já falou de forma sutil, mas eu tive informações de que lá dentro ele está um pouco mal impressionado com a capacidade física do time. Ele pretende fazer com que, não sei como, né, com jogo em cima de jogo, ele fazer com que esse time recupere capacidade física para poder executar o futebol como o Sampaoli gosta, que é muito intenso, né? Ele falou que no momento ele vai ter que ir resolvendo isso, né? Trocando pneu com o carro andando, porque a questão física está pesando. E aí pode ser que o Rodrigo Caio esteja mal fisicamente, igual aos outros, e aí só que chama mais a atenção da gente pelo passado dele, né, digamos assim. E a questão do Davi Luiz pela idade, né, e por essa possível lesão. Mas que todo mundo tem que melhorar. Na verdade, todo mundo tem que melhorar física e tecnicamente, né, Renato? Porque também é muito erro técnico que esse time comete. Muito passe errado, jogada que podia ter uma assistência. No último passe o jogador erra. Tem muito erro nesse time.